Você quer a receita, mas não bate as claras? Então, pede a receita de como melhor educar o filho, o que você deve fazer em determinadas circunstâncias, sabe qual é a receita e por que será que não coloca em prática? Por que será que ainda não teve os resultados esperados? Eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga. Vou tratar sobre este assunto com você, pai e mãe, que tem filho agora no mundo jovem, numa fase da adolescência tão importante, tão interessante, inclusive. Eu vou lhe ajudar a pensar sobre isso para que você entre nesse mundo jovem, sem perder o controle de sua autoridade. Mas antes, se você está chegando agora neste meu canal do YouTube, faça sua inscrição neste botão aqui embaixo, assim você não perde nenhuma notificação e recebe todos os conteúdos que posto aqui. Além disso, dá o seu like, porque isso ajuda muito a fortalecer o canal e a gente expande todo esse assunto interessante no processo educativo jovem para o maior número possível de pais. Conto com você. Agora vamos tratar desse assunto. Você quer a receita, mas não bate as claras? O que estaria exatamente acontecendo com você, pai e mãe, que tanto busca informações, faz leituras de livros, tem orientações de profissionais, tem até se alimentado dos conteúdos que eu trago aqui no canal do YouTube, ou no meu Instagram, ou até mesmo lá na minha página de Facebook, com diversos tipos de direcionamentos para o melhor formato de educar o filho que está nesse processo jovem da vida, que de repente se tornou adolescente, de repente está nessa fase da juventude, e principalmente os meninos que ficam aí nessa parte com a onipotência juvenil, e você tem que driblar, lidar com tantas intempéries, tantas questões que vêm surgindo como novidade para você, pai e mãe, que de repente é pai e mãe de filho jovem. Outro dia seu filho era criança, agora ele cresceu e é jovem. Ele está num mundo diferente, ele está numa fase muito diferenciada da vida, uma fase de, descobertas, interesses, que te coloca na prova mesmo de como melhor educar, que tipo de melhores palavras, qual decisão mais acertada para não errar com esse filho jovem que traz tantas novidades para dentro da sua casa, tanto em situação de assuntos, como a nível de tecnologia, tipos de novos amigos, relacionamentos diversificados que vão surgindo aí na vida do seu filho, e você está nessa busca, nessa angústia, uma ânsia de aprendizados. Eu penso que você até já aprendeu muita coisa, mas eu sempre reforço com os pais: teoria é uma coisa, prática é outra, e não adianta nada você ficar vendo todos os conteúdos de profissionais da psicologia, pediatras que agora cuidam desse direcionamento com a juventude, psiquiatras, outros profissionais da área da saúde, da área emocional, afetiva, que traz direcionamentos nos relacionamentos parentais de pais e mães com filhos jovens. Você fica se alimentando, tendo uma cabeça muito recheada, eu diria que uma obesidade mental de teorias, de aprendizados, mas não traz tudo isso para a prática. Provavelmente você não pratica nem a metade de toda a teoria já aprendida sobre como melhor lidar com a juventude, com a adolescência do seu filho. Exatamente assim. Por que será que você não coloca em prática? O que acontece? O que te impede? Eu vou lhe dizer o que te impede. Impede que você realmente busca a receita, mas não bate as claras. Quando você vai para a parte da ação, da prática, você tem que lidar com questões internas suas, de ser humano, como homem ou como mulher, como mãe ou como pai. Você tem que lidar primeiramente com as suas angústias internas para lidar com as angústias do seu filho. E para fazer esse melhor relacionamento, essa melhor comunicação, você precisa primeiro quebrar várias crenças limitantes que você tem dentro de você. Vários pensamentos que não estão muito alinhados com o tipo de juventude que seu filho tem. Vários pensamentos que te paralisam,
que te colocam numa situação incapacitante, como se você não conseguisse mesmo lidar, enfrentar as situações que surgem nesse processo jovem do seu filho. Você tem que lidar com seus paradigmas, modelos antigos nos formatos de educação e que não estão servindo de forma muito adequada e coerente para o tipo de filho que você tem. Eu digo para o tipo de filho porque às vezes o pai e a mãe querem trazer coisas lá do passado, no formato antigo que você recebeu, uma forma de educação na sua juventude, quer trazer coisas lá de 30, 40 anos lá de trás para colocar hoje no formato educativo com o seu filho. E aí você ouve as teorias atuais, isso cria um conflito mental. Como assim? Será que isso que a Rosana fala dá certo mesmo? Será que aquela outra profissional falou? Será que é desse jeito mesmo? Mas na minha época não era assim. Na minha época o respeito era de uma outra forma. Na minha época, quando um pai ou uma mãe falava, a questão era outra. A questão do castigo, da obediência, da disciplina. Então, o filho de hoje, 2020, não é igual ao filho lá de 30, 40 anos atrás. Outra geração, outra tecnologia, outros tipos de conhecimentos, tipos de assuntos, outros tipos de relacionamentos, muito maiores as oportunidades de conhecer locais, pessoas, assuntos diversificados, variados tipos de conhecimentos que seu filho tem hoje e que você não tinha nem a metade. Se você pensar, nem mesmo celular tinha lá na sua juventude. Então, como pode querer educar o filho de hoje com os modelos lá de trás? E toda vez que você traz os modelos lá de trás para colocar no filho de hoje, você forma na sua vida paradigmas, modelos engessados, endurecidos, formatados, porque tem que ser daquele jeito. E aí você já sabe a resposta. Se você pensa que esse paradigma, esse tem que ser desse jeito, vai dar certo, é só olhar para o seu filho. Tudo que você faz em formato dos paradigmas, você já sabe os resultados que não estão dando certo na forma de você educar o seu filho, porque está baseado nesses tipos de paradigmas e isso só destrói a sua relação com o seu filho. Você precisa olhar para o filho real, o filho que está dentro da sua casa, não o filho que você imagina. Já começamos por aqui. Um outro assunto são os medos que te paralisam, que te incapacitam. Aliás, eu acabei de finalizar uma série maravilhosa chamada Lidando com Medos. Olha, eu tenho um presente para você, que é essa série de 14 vídeos sobre como lidar com medos. Os pais e as mães que aproveitaram esses vídeos, esses conteúdos, estão colocando em prática, já começaram a ter resultados brilhantes, muito diferenciados. Quebrar os medos, eliminar os medos internos fará toda a diferença na sua assertividade, nos seus relacionamentos, na sua forma como se posicionar em identidade de uma autoridade amorosa para a vida do seu filho, na sua forma dos seus posicionamentos, aquilo que você sabe ou não sabe, daquilo que você precisa aprender, no formato de aproximação com o seu filho, qual a forma de enfrentar esses tipos de medos. Eu lhe aconselho a dar um pulinho nos vídeos anteriores aí e assistir a série completa, do número 1 ao número 14 dos vídeos que deixei lá como um presente para os pais. Esta série poderia ser cobrada, mas eu resolvi presentear os pais com esses tipos de assuntos, para que de uma vez por todas os medos sejam enfrentados e eliminados. E o pai e a mãe só ganhem os resultados aí desse processo educativo com o filho jovem. Um outro ponto é que você não quer se cansar. Há muitos pais, mães que querem a receita e não batem as claras porque não quer se cansar. Já trabalhou o dia todo, já fez uma série de coisas, porém, estou muito cansado para falar com esse menino.
Eu estou muito cansado para chegar lá e ficar ouvindo horas o que ele tem ou ela tem para falar para mim. E hoje não vai dar, que hoje eu estou muito cansado. Esse muito cansado faz você perder a oportunidade em ajudar a fortalecer o amadurecimento de vida para o seu próprio filho. Eu penso que pais e mães têm que tomar um pouco de cuidado com essa situação de falar, eu estou cansado. Se a gente tem filho, infelizmente ou felizmente, a gente tem que pegar o cansaço, colocar na sacolinha, guardar de lado, porque a prioridade é o filho. E se a gente perde a oportunidade do diálogo, ou a oportunidade de estar junto com o filho e ver aquilo que precisa ver, compreender o que precisa compreender, a gente fica no escuro. A gente nem sabe o que falar para o filho, porque eu não vi e eu não compreendi. Então, fico de fora desse mundo jovem. E o que eu mais reforço para os pais é para entrar no mundo jovem do filho e não ficar de fora. Um outro aspecto é que você está muito ocupado para dar prioridade ao filho. Hoje eu tenho uma agenda cheia. Hoje eu estou cheio de serviço, estou fazendo faxina na casa. Eu vou receber uma visita, eu tenho que pôr a casa em ordem, preparar os quitutes deliciosos e tudo mais. E de repente, acontece uma coisa lá com o seu filho e você diz, eu estou muito ocupado, não posso agora dar prioridade para o meu filho. Aquilo que acontece com o filho é prioridade na frente de tudo. Na frente de tudo. Eu sempre digo aos pais e mães que eu oriento e também aos jovens, onde estou muito presente com eles, se o emocional sangrasse, muitos jovens, muitas mães e muitos pais andariam pelas ruas ensanguentados. A gente ia ver esse sofrimento emocional às claras. Mas a angústia, o medo, a tristeza, a raiva, ansiedade, preocupações, depressão, pavores, pânicos, etc, etc, isso não sangra. Então a gente não vê com os nossos olhos. Somente a pessoa que sente é que sabe exatamente o que sente. Porque se a gente pudesse ver com os nossos olhos emoções sangrando por aí, nosso filho estaria sendo prioridade todos os dias, todos os minutinhos dos momentos da nossa vida. A gente não dormiria em serviço, ou seja, a gente não dormiria em educar o filho, em estar diante do filho como um pilar de força. É muito importante você refletir sobre isso, porque ter um filho não dá para estar ocupado ou cansado, ou pensar nos paradigmas ou nos modelos arcaicos, e isso não está de boa serventia para o filho. Um outro ponto é subestimar a juventude do filho. O filho já está pronto, agora ele já tem 15 anos. Meu filho agora já tem 16 anos, ele já está pronto, é até mais alto que eu, maior que eu. Nossa, ele já cresceu, ele já sabe, ele já aprendeu o que eu precisava ter aprendido, então agora eu não preciso ter tantas preocupações, porque ele já sabe tudo, ele já está pronto. Ledo engano, não é assim. O filho que tem 16 anos, por exemplo, ele está naquela ebulição, sabe? Na plena onipotência da juventude dele, passando por muitos sentimentos de transformações, de forjar de caráter, de índole, finalizando lapidação de personalidade, provavelmente está lidando ali, sabe, trabalhando em muitos relacionamentos desse mundo jovem. Essa questão do amor está em evidência nessa fase da vida. O coração deve estar lá contrito, apertadinho, apaixonado por alguém, e isso invade algumas esferas emocionais da vida do filho. E se o filho não tem o pilar de força da mãe ou do pai, com uma escuta focada de atenção para esse filho se sente à mercê, ele se sente sozinho, tendo que resolver essas angústias nessa solidão. E se ele ainda está lapidando personalidade, ele não sabe qual a melhor forma em lidar com todas essas avalanches, com toda essa carga emocional, afetiva que vai surgindo para ele nessa fase da vida. Ele não está pronto o suficiente, ele apenas tem 16 anos. Por exemplo, às vezes é uma idade de 14, 11 anos, saindo
saindo da puberdade, pré-adolescência. Às vezes seu filho está já aos 18 anos, iniciando a vida pré-adulta, uma vida onde já solicita dele maior grau de responsabilidade, de comprometimento com a vida. E isso não é tarefa fácil, você sabe muito bem, porque você, pai e mãe que me ouve agora, também teve seus 18 anos, seus 17 anos, e sabe que isso não é tarefa muito fácil, mas se torna muito branda, muito gostosa, agradável mesmo, prazerosa, quando a gente tem um adulto da nossa relação junto de nós, formando uma parceria, um par, não é? Mãe, pai ou seus substitutos, muitas vezes os avós, tios, padrinhos, formam um par com esse filho jovem, com esse jovem. Quando tem pai e mãe juntos, melhor ainda, forma uma tríade de força, forma, sabe, algo muito forte, um fortalecimento maravilhoso. E isso faz com que esse filho entre lá naquela vida pré-adulta, porque adulto verdadeiramente é nesse amadurecimento de sistema límbico formado, todas as questões cerebrais já finalizadas, aos 25 anos ele verdadeiramente terá um amadurecimento adulto. É que perante a lei, a partir dos 18 anos tem algumas situações em que ele já é responsável por si, e depois aos 21 anos mais ainda, tem a legalidade da lei. Mas eu estou dizendo aqui de amadurecimento emocional, afetivo, em questões cerebrais, onde exige sim ter essa força, essa parceria, esse pilar de força ou essa tríade, né? Três, pai, mãe, filho. Ou se tem casais separados, o filho com o pai ou o filho com a mãe, isso vai fazer toda a diferença. Um outro ponto é que os resultados surgem. Se eu planto, eu colho, não é assim? Se eu rego o que eu plantei, eu vou ter uma colheita melhor ainda. Então, na vida do filho, a gente planta boas sementes educativas, de organização, de disciplina, de respeito, de boa consideração, de gratidão, direcionamentos valiosos, valores e princípios realmente que norteiam. Quais valores e princípios? Os valores e princípios que pai e mãe apreciam como os melhores para a vida de seu filho. E nisso entram também os valores e princípios espirituais, uma área extremamente importante na vida desse filho jovem. Mas não é nada à força, é tudo com bom diálogo, bom relacionamento, boa compreensão, sempre lapidando, equilibrando as coisas. Então, nós, mães, pais, plantamos na vida do filho, mas não é semear apenas uma única vez e largar para lá, porque a semente pode ser maravilhosa, ótima, mas se você não cuidar, não regar, não fazer a manutenção, aquela sementinha, ela nem germina e morre. É aquela situação de, eu já falei para você uma vez e basta. Eu já te ensinei, eu já te mostrei, já te apresentei sobre isso. E larga para lá. O filho está sendo lapidado, forjado, finalizando muitos processos em sua vida. E durante a fase jovem da vida, ele está lidando com uma carga emocional, afetiva extremamente forte, com suas perdas, com seus lutos, com sua autoestima sendo colocada em prova a todo momento nas diversas áreas da vida. Essa autoimagem, essa autoaceitação, autovalorização, tudo isso está sendo lidado, as transformações corporais. Outro dia era um corpo de criança, agora é um corpo mediano, não é nem jovem nem adulto ainda, estou no meio do caminho. Não sei se vou ficar bonito, feio, não sei se cresço ou não cresço, engordo ou não engordo, vou ficar magrinho, vou ficar gordinho. Minha amiga, meu amigo já aconteceu lá de ter um corpo diferente, eu estou aqui franzidinho ainda. Então essas questões todas vão acontecendo. Além disso, tem o grau de temperos ou destemperos nos relacionamentos. Lá na escola, então, o filho nessa fase da juventude passa, olha, por um enfrentamento de guerra. Eu falo de guerra porque os desafios são múltiplos. Lá na escola, por exemplo, não é apenas o desafio do aprendizado intelectual. Lá o filho, nessa fase jovem da vida,
Ele está junto de seus pares, do social que tem a idade de acordo com a própria idade dele. Se seu filho tem 15 anos, ele também estará lidando com outras pessoas e várias pessoas que também estão na margem de 15 anos. Uns um pouquinho antes, 13, 14, e os demais 16, 17. Ele vai estar no meio termo, olhando para quem está à frente e olhando para quem está um pouco atrás. Como é que ele lida com aqueles que são mais novinhos e também com aqueles que são um pouco mais velhos que ele? Como ele lida com as questões do coração, das paixões, dos enamoramentos que vão surgindo nessa fase toda? É um embate, um confronto de guerra lá no ambiente da escola. Ele passa por tudo isso. Fora isso, ele passa pelo desafio da competição natural, dessa questão masculina ou feminina, da beleza externa, junto de seus próximos de idade ali. Todos estão passando pelas mesmas questões, pelos mesmos enfrentamentos, mas há uma competição que surge nessa fase da vida que às vezes é tão forte que provoca um sofrimento muito grande nesse jovem filho, que às vezes não aprendeu ainda como lidar com tudo isso. Então o pai e a mãe pede a receita, busca conteúdos, alimenta teoricamente a cabeça, o pensamento, sabe? Todos os formatos aí de aprendizados teóricos, mas não bate as claras, não vai para ação com seu filho. O jovem filho necessita que os pais e mães batam as claras, ou seja, ajam, falem, conversem, sabe? Se apresentem ao filho como um pilar de autoridade, um pilar de força. Isso é o esperado, a escuta necessária, tão importante para esse jovem filho. Escuta de atenção, um foco de prioridade no filho. E quando esse filho se sente prioridade, importante, notado, colocado em relevância para o seu pai e sua mãe, ele vai se sentir: não estou sozinho, eu tenho parceria com a minha mãe, com o meu pai, não importa o que ocorra na minha vida, eu tenho pessoas que me amam, que me fortalecem e que são por mim nessa terra, me auxiliam no que eu preciso, não fazem no meu lugar, mas me ajudam e dão instrumentos através do diálogo e também dos comportamentos, dos relacionamentos, para que eu consiga aprender e amadurecer e lá no campo de guerra eu consiga enfrentar os meus desafios junto dos meus colegas, que também estão aí nesse momento, nesse combate. Então, pai e mãe, batam as suas claras, partam para as suas ações necessárias e tão fundamentais, como pais e mães de filho que está na fase jovem, a fase de transição. Serão apenas 9 anos essa fase. Você já parou para fazer essas contas? Apenas 9 anos. Dos 10 anos, quando inicia o princípio de uma puberdade, 11 anos, 12, até os seus 17 anos, 18, 9 anos apenas. Isso passa rápido, muito rápido. Já já você terá um adulto na sua casa e eu espero que os resultados, a colheita que seu filho tenha lá na vida adulta sejam as boas sementes, os bons plantios e as boas regas dos bons plantios, as boas sementes que você plantou na vida do seu filho. Ou seja, você bateu as claras e fez o que precisava ser feito. Esse é um conteúdo a ser refletido e eu sei que é para dar um chacoalhão no pai e na mãe, porque é isso que te coloca em ação. Vamos bater as claras? Vamos fazer o que é necessário? Eu tenho certeza que você vai ser muito mais realizado como pai e como mãe. Isso fará grande diferença. Conte comigo, aproveite todos os conteúdos que estão nas minhas redes, porque a minha missão é justamente lhe dar esses instrumentos e essas orientações, esses aprendizados, para que você parta para a prática com o seu filho. Ele está ali esperando, eu tenho certeza disso. Não esquece, se inscreve no canal, dá o seu like, fortalece esse canal para que a gente continue fazendo todo esse trabalho junto com os pais e mães. Eu me despeço, como sempre, dizendo que seu filho é um diamante valioso
E você também, pai e mãe, é diamante que lapida diamante.